Olá, sou Antônio Gadelha, professor da Espectro Cursos, um curso que a gente abriu em Campina Grande, Paraíba. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo do nosso canal do YouTube chamado Dicas de Ultrassonografia. Então, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Nós vamos falar sobre Doppler das artérias uterinas na predição de pré-eclâmpsia. Vejam bem, quem primeiro falou sobre Doppler das artérias uterinas na predição de pré-eclâmpsia foi Campo e meus colaboradores, em 1983, onde eles relataram que a incisura bilateral das artérias uterinas após 26 semanas de gestação estava relacionada à pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal e hipóxia fetal. Então, a partir daí, a gente fazia o seguinte esquema na ultrassonografia Doppler. Doppler das artérias uterinas com 20 semanas de gestação. Se não houvesse incisura, era um bom prognóstico e a gente encerrava a avaliação. Se houvesse incisura bilateral, a gente repetia o exame após 26 semanas de gestação e, se após 26 semanas de gestação houvesse persistência de incisura, isso era mau prognóstico para pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal. Na atualidade, identifica-se as gestantes precocemente, no primeiro trimestre, gestantes com riscos de envolver pré-eclâmpsia, por meio do Doppler das artérias uterinas do primeiro trimestre, o que a gente chama de screening para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, pelo Doppler das artérias uterinas. Qual a diferença em se fazer o Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre da gestação ou no segundo trimestre? Vejam bem, se a gente avaliar apenas a sensibilidade, a gente vai ver que a sensibilidade do Doppler das artérias uterinas no segundo trimestre da gestação é maior do que no primeiro. Então, aqui mostrando a sensibilidade pelas barras claras do segundo trimestre, vejam que é bem maior, do que as barras escuras, que é o Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre da gestação. Entretanto, a gente utiliza o Doppler das artérias uterinas do primeiro trimestre da gestação, a gente tem condição de identificar precocemente essas gestantes com risco de envolver pré-eclâmpsia e a gente usar um agente adequado, que pode ser o AS ou o cálcio. Vejam que esse trabalho mostra que o rastreamento da pré-eclâmpsia pelo Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre da gestação, de 11 a 13 semanas e 6 dias, está relacionado a uma redução do risco em 90% para aqueles casos de pré-eclâmpsia cujo parto ocorreu abaixo de 32 semanas e de 75% para aqueles casos cujo parto ocorreu abaixo de 37 semanas de gestação. Quais os marcadores utilizar? A Fetal Medicine Foundation, que foi mais quem publica trabalhos nesse assunto, ele relata que os melhores marcadores são pressão arterial média materna, índice de pulsatilidade das artérias uterinas e fator de crescimento placentário. Então, alguns serviços, principalmente do Brasil, não adotaram muito o uso dos testes bioquímicos, mas você pode calcular, mesmo com uma acurácia menor, o risco da paciente desenvolver pré-eclâmpsia no primeiro trimestre pela história da paciente, a pressão arterial média e o índice de pulsatilidade das artérias uterinas. Como é feito o exame? O exame é feito de 11 a 13 semanas e 6 dias, pela ultrassonografia por via abdominal ou vaginal, de preferência via abdominal. Então, a gente começa obtendo um corte sagital do útero e do canal cervical, e promovemos aqui um zoom na área de interesse, que é exatamente aqui, ao nível do orifício cervical interno, onde a gente identifica a artéria uterina. Em seguida, movimentamos o transdutor lateralmente, utilizando o Doppler colorido para identificar tanto a artéria uterina direita como a artéria uterina esquerda. Ajustamos o Doppler colorido, o box, o PRF e o filtro, e depois fazemos o Doppler espectral, onde a gente vai ter aqui as ondas espectrais e vamos fazer a medida do índice de pulsatilidade quando a gente tem pelo menos 3 ondas estáveis. Então, o parâmetro Doppler utilizado é o índice de pulsatilidade. Uma vez adquirindo o índice de pulsatilidade, a gente coloca no programa da Fetal Medicine Foundation, onde a gente vai colocar a idade materna, o peso materno, a altura materna, a origem racial,
o método de concepção da gestação, se foi espontânea ou não, a história obstétrica da paciente, a medida do comprimento cabeça-nádega e aqui o índice de pulsatilidade das artérias uterinas direita e esquerda, além da pressão arterial média. Com base nisso, o programa calcula o risco. Quais são os riscos que a gente deve iniciar uma medicação? O risco maior do que 1 para 100, esse é o indicado para você começar o AOS ou o cálcio naquelas pacientes que têm deficiência de cálcio. Pergunta-se muito sobre ponto de corte de duplas artérias uterinas. Veja bem, esse é um trabalho que a gente publicou em pacientes normais, e verificamos que o ponto de corte percentil 95 das pacientes que tinham índice de pulsatilidade no primeiro trimestre é 2,32, o que bate com o ponto de corte da literatura 2,35. Apesar do ponto de corte de trabalhos publicados, a gente não indica, a gente não sugere que se faça ponto de corte. Porque, por meio do cálculo do risco, você tem condições de fazer melhor, uma propedêutica melhor para a paciente, para iniciar o AS e o cálcio. Então, repetindo, se o risco é maior do que 1 para 100, a gente vai iniciar a medicação. O AS, a dose é de 150 mg ao dia, a gente começa entre 11 e 14 semanas de gestação, quando a gente faz o exame, até 36 semanas de gestação. Veja, nesse trabalho ocorreu uma redução da incidência de pré-eclâmpsia em 62%. E aquelas pacientes que têm deficiência de cálcio, você pode utilizar também o cálcio. Pode utilizar o citrato de cálcio ou o carbonato de cálcio. O citrato de cálcio, ele não é afetado pelas refeições, mas ele tem um alto custo. O carbonato de cálcio, ele é menos absorvido quando tomado entre as refeições, mas ele tem um baixo custo. Então, pelo risco-benefício, é melhor usar o carbonato de cálcio na dose de 1,5 a 2 gramas ao dia de cálcio em gestantes, que tem uma baixa ingesta de cálcio. Bom, gente, essa é a nova dica do canal Dicas de Ultrassonografia. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal e clica no sino, que quando a gente tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Muito obrigado.